Olá! Dia 12 de outubro, feriado nacional, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Mas como surgiu a devoção a essa santa, essa santinha brasileira? É o que vamos saber hoje no programa Entrevista, que tem a honra de receber Padre João Batista de Lima, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Muito obrigada, Padre. Obrigada. De nada, Luciana. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, um prazer também poder falar sobre Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e tão amada pelo povo brasileiro e a nossa padroeira, sobretudo de Aparecida, de onde eu sou padre. Bom, e é uma santa brasileira, né, Padre? A gente pode falar assim? Sim, é uma santa de todos os lugares onde Nossa Senhora sempre se manifesta. Aqui no Brasil ela se manifestou e é uma santa brasileira, uma santa, né, que abençoa o povo brasileiro. Bom, e vamos saber um pouquinho da história, né? O que se sabe é que a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi achada no Rio Paraíba por dois pescadores que não conseguiam pescar, né? Não aparecia peixe. E quando eles jogam a rede, eles conseguem, né, o corpo da santa e, na sequência, joga novamente a rede e vem a cabeça da santa. Mas, na época, era a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Explica para a gente. Bem, aqui a imagem, né, de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada no Rio. Em muitos outros lugares é uma aparição mística. A Virgem aparece, mas aqui no Brasil, por meados de outubro do ano de 1717, 3 pescadores tiveram a missão de ir pescar porque o governador de São Paulo e de Minas Gerais, na época Conde de Assumar, iria passar pelo arraial de Guaratinguetá. Então a Câmara de Guaratinguetá ordenou que os pescadores pudessem buscar peixes para a comitiva que passaria pela cidade. Garantiu o almoço, Garantia o almoço. Só que outubro não era um mês propício de pescarias. Então os pescadores, os 3 pescadores, Domingos Garcia, Felipe Pedroso e João Alves, eles ficaram muito tempo no Rio Paraíba Sul tentando recolher peixes, não conseguiram. Então diz o relato que João Alves lançou a rede e puxou alguma coisa. Logo que ele tirou a rede para fora, ele viu que tratava-se de uma imagem da Imaculada Conceição, mas faltava a cabeça, uma imagem pequena de 40 centímetros. Ele jogou a rede novamente, puxou e trouxe a cabeça que encaixou perfeitamente no corpo da imagem. Logo em seguida, os relatos dizem que conseguiram pescar muitos peixes e correndo o risco de afundar a canoa. Então todo mundo viu naquilo um sinal milagroso, um sinal que a Mãe do Céu estava abençoando os pescadores que tinham a dura missão de conseguir peixe fora de época. Veio a fartura, né? Veio logo a fartura, em seguida. E então a partir daí se começou a devoção a Nossa Senhora. João Alves, que pescou a santa, ele levou a imagem para sua casa. Essa imagem permaneceu na casa dele por 15 anos. E todos os sábados, os pescadores, ali era um arraial de pescadores, onde é a cidade de Aparecida hoje, se reuniam em torno da imagem para rezar o terço e alguns milagres começaram a acontecer. Daí, sempre, então, os milagres acontecendo, a imagem, então, foi chamada pelo próprio povo de Aparecida, mas se trata de uma imagem da Imaculada Conceição. E Aparecida porque apareceu, Apareceu, né? O povo dizia que iriam rezar na imagem de Aparecida. Né? E aquele povoado, Padre, deu origem ao município que é hoje Aparecida do Norte, né? Que tem a Basílica. Isso. Era um povoado que pertencia a Guaratinguetá, foi desmembrado em 1928 e se tornou município. E ali hoje é uma cidade onde está o maior santuário nacional, né? O Santuário Nacional, o maior santuário mariano do mundo, que abriga no seu interior 45 mil pessoas. E que recebe milhares de fiéis todos os anos, né? São excursões, comitivas, né? Por que essa devoção, assim, o senhor atribui aos milagres ou à história? Bem, atribuo primeiramente, assim, para nós católicos, nós sempre vimos e cremos que a Mãe de Jesus, ela intercede por nós. Ela nos salva,
ela não faz nada a não ser nos levar até Jesus. Então, aquilo também que Jesus pode trazer até nós, a mãe dele intercede e pede. Então, sempre o povo simples, que muitas vezes, se a gente levar em conta a dificuldade do povo simples de ter uma assistência, uma paróquia, uma igreja, o povo simples sempre rezou em casa, e é da tradição brasileira, né, sobretudo colonial, que nas fazendas, nas casas, se tinham os oratórios onde a família rezava em torno de uma imagem de Nossa Senhora. Geralmente Nossa Senhora da Conceição, aqui em Goiás, Santa Ana, né? Então, muita devoção. Então, essa facilidade, essa proximidade com a Mãe de Deus. Padre, o senhor falou que, além do relato, né, do milagre dos peixes, né, que apareceram para esses pescadores na época, na sequência, outros milagres, né, aconteceram. Hoje, né, ainda tem milagres atribuídos? A igreja recebe? Sim, lá no Santuário Nacional, quando alguém tem a possibilidade de visitar, no subterrâneo da Basílica, tem uma sala gigantesca que se chama Sala dos Milagres. Ali, todas as pessoas que alcançam a graça, geralmente voltam para agradecer a graça recebida e deixar algum sinal desta graça. Então, tem desde roupas, fotos, objetos que as pessoas levam, capacetes de acidentes e uma infinidade de sinais. E os caminhoneiros, né, os também? Caminhoneiros, tem roupa de cantores, uma infinidade de sinais da graça de Deus pela mediação da Virgem Maria. E, sobretudo, os milagres, eu acho que, de Nossa Senhora, desde o primeiro momento, quando a gente olha para a imagem sendo pequenininha, ela tem um sorriso nos lábios. Então, esse sorriso, eu acho que é a função de Maria para o povo brasileiro. Devolver alegria onde falta a esperança, onde existe o medo, onde existe alguma coisa que nos tira essa alegria. Então, a Mãe de Deus, para o povo brasileiro, cumpre essa missão, devolver e trazer de novo a alegria. E a esperança, né, Padre? E a esperança, sobretudo. Bom, e o senhor estava me dizendo que nem sempre a Nossa Senhora Aparecida foi padroeira do Brasil. Isso começou em 1929 e a gente vai saber o porquê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Risque do seu vocabulário palavras como surdo-mudo, surdinho ou mudinho. Use a palavra surdo para se referir a pessoas que não ouvem. Mesmo que o surdo esteja acompanhado de um intérprete, fale sempre dirigindo-se a ele e não ao intérprete. O surdo pode se comunicar com você por meio da linguagem de sinais, da escrita ou pela linguagem labial. Neste caso, fique de frente para ele e fale pausadamente. Nos eventos promovidos por órgãos públicos, os surdos têm direito à presença de um intérprete. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Entrevista volta com o padre João Batista de Lima, da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Nós estamos falando sobre o dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, feriado nacional, né? A padroeira aí, mais que brasileira, né? Essa santinha tão devota. A gente falou da história no primeiro bloco. E um dado interessante que o padre nos contou aqui é que Nossa Senhora Aparecida nem sempre foi a padroeira do Brasil. Isso só foi começar em 1929. Até então, quem era o padroeiro ou padroeira do nosso país? Bem, quando o Brasil é descoberto por Portugal e logo depois, né, se proclama a independência de Portugal, o príncipe regente Dom Pedro I e depois, né, o seu filho Dom Pedro II,
eles né, tinham uma devoção e o nome deles, né, eram ligados a um santo, São Pedro de Alcântara. Então, durante o reino do Brasil, o padroeiro era São Pedro de Alcântara, que dá nome aos reis. Mas em 1929, depois que já havia passado praticamente 250 anos do encontro da Santa no Rio Paraíba, o Papa Pio XI proclamou Nossa Senhora Aparecida como a rainha oficial do Brasil e padroeira do Brasil. Ela até ganhou o manto, né, padre? Isso. Nessa época Os imperadores, consta nos relatos que Dom Pedro II visitou o santuário e a princesa Isabel era devota de Nossa Senhora Aparecida. Então, o primeiro manto e a primeira coroa que a imagem usou foram doados pela princesa Isabel e hoje se encontra no Museu da Basílica como uma lembrança desse fato. Bom, e a Nossa Senhora Aparecida, ela é, lógico, reconhecida, né, pelo Vaticano. Como é que é essa relação? Sim, primeiro, sim, quando se tem uma aparição, quando se tem alguma manifestação atribuída a Nossa Senhora, primeiro se faz um inquérito, uma investigação a nível diocesano, depois se a diocese reconhece como verdadeira, autêntica, é legitimada pela igreja toda, né, para a igreja toda. Então, quando Pio XI, em 1929, declara que Nossa Senhora é, de fato, a rainha e padroeira oficial do Brasil, é um reconhecimento oficial na igreja do mundo todo. Então, todos os países têm sempre um título de Nossa Senhora como padroeira oficial. Então, aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida é reconhecido e, sobretudo, porque o santuário reúne grande, né, parte da população católica que peregrina, que vai aos pés de Maria para pedir, implorar as suas graças. Bom, e o padre estava me falando que o ano que vem, né, 2017, comemora-se 300 anos da aparição da Santa. Só que as comemorações já começam, né, a partir de 2016 e Goiânia e Aparecida também irão ter, né, comemorações. Gostaria que o senhor falasse um pouco dessas celebrações, como serão? Para celebrar o jubileu dos 300 anos do encontro da imagem nas águas do Rio Paraíba, a Igreja do Brasil, junto com o Santuário Nacional de Aparecida, fez uma proposta de que todas as dioceses pudessem receber uma imagem, que é uma imagem similar à original, que está no santuário, para peregrinar as dioceses. Então, desde o ano passado, essas imagens são enviadas para as dioceses para essa peregrinação. No caso nosso, que é a Arquidiocese de Goiânia, nós recebemos, desde o dia 9, domingo passado, a imagem peregrina, que começa a visitar todas as paróquias da Arquidiocese. Então, ela está nesses dias no Santuário do Perpétuo Socorro, na Matriz de Campinas, que falamos, e na manhã ela irá para Aparecida de Goiânia, visitar todas as paróquias de Aparecida. Então, assim, ela vai visitando as paróquias da Arquidiocese até junho do ano que vem, quando a gente celebra também os 60 anos de criação da diocese e a imagem termina a sua peregrinação. Em outubro, nós temos a festa dos 300 anos, celebrando a descoberta da imagem, celebrando também as bênçãos da Virgem Aparecida nesses 300 anos. É muito aguardada a presença do Papa Francisco, que garantiu que estará presente. Então, desde já, uma grande movimentação em torno desta festa jubilar dos 300 anos. Já tem abaixo-assinado, né? Muita gente está se para vir em movimentando, Trindade, né? isto. E em Aparecida, a celebração vai ser maior ainda, né? A celebração vai ser maior ainda. Estive lá recentemente e se percebe, né, toda a preparação do santuário para esta celebração dos 300 anos, especialmente com as reformas, vai inaugurar um campanário para recordação desses 300 anos. É muita gente, né, padre? São milhares de peregrinos por dia. Eu estive no final de semana, a estimativa era que naquele final de semana passaria 250 mil pessoas. E a nossa Aparecidinha aqui de Goiânia também vai ter celebração, né? Vai, amanhã nós temos celebração, que é a festa da padroeira também da cidade de Aparecida.
Bom, e só lembrando que o Brasil é um dos países mais católicos do mundo, né? Tem mais da metade da população é católica, então é uma celebração importante aí para vários fiéis. Padre, muito obrigada pela presença do senhor aqui, né? Vai ser um dia de muito trabalho, né? E fica aí nas considerações finais, que o senhor quiser falar uma palavra sábia, uma palavra bonita para quem está nos ouvindo. Obrigado, Luciana, pela oportunidade. Gostaria de terminar dizendo assim, às vezes a gente está no trânsito, a gente vê um adesivo nos carros que diz assim, pede à mãe que o filho atende. Então, muitas vezes, a gente pede a Nossa Senhora sabendo que é Jesus que nos atende. Ela apenas é medianeira da graça que nós necessitamos. Então, que nesse dia 12, ela possa abençoar o nosso país, que passa por tantas dificuldades, possa abençoar sobretudo as crianças, que amanhã também é o Dia das Crianças, para que as crianças cresçam em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Muito obrigado. Amém. Obrigada ao senhor. Obrigada a você também que está em casa. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até mais.